obrigado, Roberta, pelas palavras. Obrigado, Júlio, Dani, aqui pela condução. Obrigado pelas palavras de todos vocês que fizeram uso da palavra. Os que não fizeram uso da palavra, obrigado pela presença. A verdade é que eu, mais ou menos, tinha pedido para falar no início. Mas aí, como várias pessoas aqui também foram convidadas para falar, sem nem saber, eu estou falando no final, meio que é contragosto, assim, mas está tudo bem. E vou falar. Porque a verdade é que falar assim no final, né, a minha programação, que eu tinha pensado, que era a mensagem que era para passar, vocês já mudaram bastante essa programação. E a primeira coisa que eu quero dizer é que isso é a nossa história. O político, eu, neste caso, não existo sem a nossa troca. E aqui tem pessoas com quem troco há muitos anos, há décadas já. Mas eu nunca aceito começar a falar num momento como esse sem agradecer os militantes. Os militantes que organizaram esse espaço, que varreram o chão, que colaram os cartazes, que fizeram um cafezinho. Essa é a militância do PSOL. É daí que eu venho, é isso que eu sei fazer. E política sem militância, sem coletividade, nem existe. Nem existe. Não é política para nós, pelo menos. Então, saudar as pessoas que trabalharam para organizar esse espaço, me parece que é fundamental. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, tem um encontro que está acontecendo aqui, e os dois falaram, o Carlos Mausch e o Leandro. O Carlos foi meu professor de hortaliça na universidade. Ele fez doutorado na Espanha. O Leandro Farias, Carlos, como tu viu ele falando, ele coordena, junto com a Luana Farias, que é a companheira dele, o trabalho de uma horta comunitária na Meneghetti. Não me convidem para fazer política num lugar onde não se entendam o Carlos Mausch e o Leandro. Não me convidem para falar de meio ambiente num lugar onde essas pessoas não se encontrem e se entendam. Então, para mim, é um prazer juntar vocês aqui nessa reunião. Se nós vamos fazer alguma mudança no mundo, vai ser fazendo esse tipo de conexão. E eu tenho muito prazer de fazer esse tipo de conexão. Eu preciso dizer para vocês, e vou falar um negócio aqui, tem os ansiosos e as ansiosas. Essa plenária, para muita gente, está acontecendo meio tarde. E está meio tarde mesmo, para fazer lançamento de pré-candidatura, né? Só que eu preciso dizer para vocês que vocês sabem, fiquei 10 anos, hoje não, mas em 2022 estão se completando 10 anos da nossa candidatura, que vários aqui fizeram referência, para a Prefeitura de Pelotas, que foi em 2012. E por 10 anos, aquela eleição nós fizemos 25 mil votos. Eu era candidato a prefeito, o Júlio candidato a vice. É muito voto para uma cidade do tamanho de Pelotas. E eu fiquei quase 10 anos sendo político, as pessoas votavam em mim, e eu não tinha um mandato para poder trabalhar e apresentar trabalho para as pessoas. Agora eu tenho um mandato de vereador. Nós temos um mandato na Câmara Municipal de Pelotas. Eu estou tão feliz trabalhando. Eu vejo tanto sentido nas coisas que a gente faz. Todos os dias eu me acordo de manhã cedo e vou para a Câmara, que a Fernanda sabe muito bem, melhor do que eu, porque é mulher, que é um lugar infernal de trabalhar. Mas eu vou para lá tranquilo, de cabeça erguida e pronto para trabalhar, porque eu estou fazendo as coisas que a gente construiu, as coisas que a gente combinou durante anos. Então eu estou muito concentrado nisso. Isso faz com que, esses dias eu disse isso para uma pessoa, e é estranho dizer isso, nessa tragédia que a gente está vivendo, pandemia, governo do Bolsonaro, eu estou no melhor momento da minha vida. É uma contradição incrível isso. Mas eu estou feliz com o trabalho, pessoalmente, preciso dizer isso para vocês.
E nós estamos começando aqui uma jornada, talvez atrasada, porque eu estou muito concentrado nesse trabalho. E estou muito bem fazendo isso. Só que tem uma coisa. Nós vamos agora para a eleição. Aqui tem gente de diferentes idades, mas eu acho que dá para afirmar com bastante convicção de que nós vamos para a eleição mais importante da nossa geração. Não tem conversa. Eleição é controlada pelo dinheiro, eleição é controlada pelos ricos, eleição é controlada por fake news, mentira e tudo mais, a gente sabe disso. Mas tem uma coisa, nós não vimos uma eleição mais importante que essa. E talvez a gente não vá ver tão cedo. Nós temos uma missão nessa eleição. Principal, tarefa número 0, tirar o Bolsonaro. Nós já tentamos com impeachment, com mobilização, saindo para a rua, marchando. Ele deve cair na eleição. Não está certo que ele vai cair. Não está certo que o Bolsonaro vai cair. Não está certo que ele vai... Tem muita gente, inclusive do PT, que diz que é no primeiro turno e está tudo resolvido. Não está certo. Tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. E tem uma coisa que é muito importante. Para o Bolsonaro ser derrotado e para o bolsonarismo ser derrotado, é essencial que exista um grande movimento democrático para que o Bolsonaro e o bolsonarismo sejam derrotados. E aí, nós temos que fazer isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Porque não existirá, falo aqui, muita gente se conhece, não existirá, em Pelotas, não existe um movimento democrático forte para derrubar o Bolsonaro sem essas pessoas que estão aqui. Não é forte, porque aqui tem força, olha a força dessa plenária. E assim é o pessoal no país inteiro. Nós precisamos animar esse movimento democrático. Sem nós, esse movimento democrático não tem força. E sem esse movimento democrático, pode ser que o Bolsonaro não caia nas urnas. Ou pode ser que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas, mas não seja tão derrotado o bolsonarismo politicamente como deve ser nesta eleição. Então é absolutamente essencial essa eleição e é absolutamente essencial que a gente participe dela com todas as nossas forças. Esse é o primeiro motivo que me faz ser candidato a deputado federal. Tem o segundo, acho que foi o Adriel aqui que falou, de representatividade regional. E a gente ouve essa ladaia de representatividade, não a ladaia do Adriel, mas da imprensa pelotense, da burguesia pelotense, a história da representatividade regional. Ah, porque tem que ter representante da região, que não sei o quê. Só não tem qualificação desse debate. O representante da região pode ser qualquer um, na cabeça deles. Pode ser alguém que não tem ideia nenhuma para defender e que faz de um mandato parlamentar na Câmara Federal, veja bem, no meio de uma pandemia, no pior momento da história do Brasil, o camarada está preocupado com emenda parlamentar. E é um mandato só de emenda parlamentar. Essa é a representatividade que nós temos, neste momento, na Câmara Federal. E aí eu quero que vocês pensem numa coisa que é o seguinte. Não precisa me dizer hoje. Alguns já me disseram. Olha para as chapas de candidato a deputado federal aqui em Pelotas e na região. Quem é que tem chance de fazer disputa de igual com o Daniel da TV? Quem tem? Ninguém, eu vou dizer, eu respondo. Ninguém além de nós. Esse é o tamanho do desafio que nós vamos enfrentar. Porque não tem. Nós vamos para uma disputa e nós temos condições de fazer uma disputa de igual com esse cara. Aí a pessoa aqui pode ficar empolgada, pode ficar feliz, pode ficar triste, só não pode não constatar que isso é um dado da realidade. Isso não é se achar muita coisa, ser arrogante, isso é um fato. E nós temos que ter nitidez disso. Nós temos que ter isso muito bem marcado. E esse é o segundo motivo que me faz ser pré-candidato a deputado federal. O terceiro apareceu aqui nas falas. Nós temos uma trajetória, nós temos um jeito de fazer política. Quando a gente vai formar aqui agora no final da plenária, um conjunto de comissões, certamente nós vamos formar uma comissão de programa, nós vamos formar uma comissão de mobilização, uma comissão de rua, Tirza, Dani, Dena, Cris. Não dá para fazer uma campanha do Jurandir que a gente não fale de carnaval no meio do programa.
como festa popular, que tem que ser respeitada, que tem que ter financiamento público, que é importante para a cultura dessa cidade. Jason, Mari, Renata, não tem como fazer campanha para o Jurandir sem se acampar na parada de ônibus, conversar com o povo e ficar lá enchendo o saco e dizendo que nós temos um programa, que nós temos proposta, que nós conseguimos conversar com as pessoas. Nós já temos um jeito de fazer as coisas. Obviamente que a gente vai sempre trocando, Leonardo. E acho que é a primeira vez que tu está participando aqui de uma reunião com a gente. Então tu é bem-vindo para trocar, para incorporar, para trazer mais ideias. E assim nós vamos numa jornada que vem de longe e que vai longe. Tá, desculpa. Vou terminar com uma coisa que é um certo desafio. Eu realmente acho, eu não sei se a Andrea Reidrich sabe disso, nós fizemos em 2012, acho que aquilo era tipo junho mais ou menos, já era na sede da 15 de novembro, pobrezinha, foi entregue agora, já estava incomodando aquela sede, já estava cansada, né? A sede estava cansada. Mas naquele tempo abrigava o pessoal, a sede da 15 de novembro. Deu uma reunião com umas 12 pessoas, mais ou menos. É mais ou menos isso. Faltavam uns 3 meses para a eleição, e eu disse o seguinte, ó, esse troço está bom para nós. Acho que nós vamos incomodar, porque depois ainda tem os debates de TV, tem a RBS entrevista, eram só 5 candidatos naquela eleição, mudou muito, né? Se o Júlio pega em 2020 uma eleição muito mais difícil, com muito mais candidato, com menos tempo de TV e tudo mais. Mas nós tínhamos tudo aquilo e eu disse, olha, estou achando que nós vamos. E fomos. Ninguém imaginava que a gente ia ficar em terceiro naquela eleição e ficamos, com uma votação muito alta. Com tudo isso que a gente está discutindo aqui, eu estou com uma aposta. As pessoas vão definir, né, Luciana? Luciana é quem tem mais experiência de eleição aqui, acho que é a Luciana, né? As pessoas, nesse momento, não estão muito para a eleição ainda, né? Quem está pensando bastante em eleição está pensando em Lula e Bolsonaro, talvez o Ciro e tudo mais. O deputado vai entrar mais para frente e o voto proporcional é definido ali, segunda quinzena de setembro, mais ou menos, a eleição é 2 de outubro, é isso? 2 de outubro. Eu estou achando que, ali pelo dia 20 de setembro, os pelotenses e as pessoas da região vão começar a pensar num problema que é o seguinte. Quem vai ser deputado federal aqui? Quem tem chance de ser deputado federal aqui da nossa região? E vão olhar o Daniel da TV e o Jurandir do PSOL. E eu quero saber lá na Baixada o que as pessoas vão decidir. Estou curioso para saber o que elas vão decidir. Porque lá no IFE, nos trabalhadores do INSS, nos clientes do Sebicária, no pessoal da filosofia, eu acho que não tem muita dúvida. Em alguns lugares não tem nem dúvida. Só que, na Baixada, no estado do Pelotas, nas paradas de ônibus, eu acho que essa pergunta é boa para nós. A resposta para essa pergunta é boa para nós. Se a gente consegue fazer que no dia 20 de setembro, mais ou menos, a pergunta na cabeça das pessoas seja essa, nós vamos arrebentar a boca do balão. E aí é o seguinte, não duvidem, a Fernanda Melchiona, que faz um trabalho brilhante do pessoal na Câmara Federal, vai fazer uma excelente votação. E nós vamos, sim, estar disputando uma segunda vaga do pessoal na Câmara Federal. Falei bastante, mas esse é o tamanho do nosso desafio. E vou terminar dizendo o seguinte, nós aqui temos esse desafio dessa eleição, é muito importante, nós temos boas condições e nós precisamos continuar. Fazer uma campanha forte, militar muito, seguir construindo o PSOL, porque o que virá, independentemente do que virá, nós estaremos em muito melhores condições se tivermos o PSOL fortalecido. Esse é o nosso desafio, é para isso que nós vamos seguir. Obrigado.